Então, gente, tudo bem? Sou o professor Dudu, sou professor de biologia de vocês provavelmente nem lembram mais como é que é o meu rosto, mas dou aula então no cursinho popular Colina de Jesus. Tinha um logo aqui tá meu logo. Também junto comigo dá aula a professora Luísa, ela tem tido muitos problemas técnicos, né, de computador, de internet, então por enquanto quem está segurando mais a execução das aulas sou eu, embora com certeza ela esteja também pensando nessas aulas junto comigo. Hoje nós vamos ter uma aula simples, teoricamente, rápida, dos equinodermos. Eu escolhi essa aula agora para fazer a nossa videoaula, nossa primeira, justamente porque ela é bem curtinha, a gente vai ver bem rápido, assim, tirando as minhas enrolações. Desde já peço desculpa para vocês pela qualidade dessa aula, tenho certeza que não vai ficar tudo que eu gostaria de estar apresentando para vocês, mas vou pedir também um pouco de paciência, né, porque a gente tem que aprender a desenhar, tem que aprender a usar essa canetinha digital que eu uso para escrever nesse quadro digital aqui, tem que aprender a usar o programa do quadro digital, que é um Corel, daí é toda uma outra coisa. Tem que aprender a usar o programa de gravação, ajeitar todo esse negócio, ter eu aqui no canto da tela, ter o quadro no outro canto, e aprender a editar e postar esse negócio depois, né? Então, é um teste, eu posso acabar desistindo, não sei como é que vai ser, mas tô ansioso, treinei várias vezes, já dei essa aula 2 vezes, uma de ensaio, uma segunda que não era para ser um ensaio, mas eu esqueci de apertar o botão de gravar, só me dei conta quando terminei de escrever a aula, né? Coisas importantes então, por que eu tô gravando uma videoaula e não mandando vocês procurar uma qualquer no YouTube? Primeiro porque isso daqui é um cursinho popular, né? A gente não está interessado só num conteúdo qualquer, vai nesse canal aqui e vê. Claro, incentivamos vocês a procurar outras fontes para pesquisar essa matéria, de texto, de vídeo, de desenho, de livro, tudo que vocês puderem, tiverem paciência e a capacidade de acessar. Mas a gente quer ter um contato um pouco mais próximo com vocês, né? É um carinho que a gente faz de dar uma aula feita para vocês. Nessa altura nós já nos conhecemos um pouco, né? Não tanto quanto a gente queria, por conta da pandemia. Mas isso aqui é uma aulinha que eu estou fazendo para vocês, estudantes do Carolina de Jesus de 2020, tá? Então, dependendo se ela for tranquila, acho que eu vou conseguir liberar mais aulas, né? Porque no fim, produzindo texto é bastante difícil. Acho que aqui também mas acaba me tomando um pouco menos de tempo, né? Então, tomara que dê tudo certo. Vou conferir mais uma vez se eu tô gravando mesmo. Tô gravando mesmo. Beleza. Agora vai. Então, gente, vamos começar a nossa aula, tirar o nosso logo aqui, com os equinodermos, tá? O que são os equinodermos? Vamos trabalhar primeiro, como sempre, o nome equinodermo, né? Dermos vem de pele, pele ou revestimento ou cobertura, né? E o equino significa espinho. São, portanto, animais de pele espinhuda. Que tipo de animais a gente está falando, né? A gente está falando de estrelas do mar, que acho que é um dos representantes mais populares. Vocês podem ver que essa superfície do corpo dela é bastante coberta de espinhos, embora não seja, sei lá, um espinho de cactus, de roseira, que é um negócio realmente afiado, que nos machuca. Mas tem mais do que o espinho em si, essa superfície áspera, assim, bem rugosa, bem pouco convidativa, inclusive, na minha opinião, que é uma característica muito marcante do grupo. Tem o lírio do mar também, que tem muito mais braços e os espinhos são adaptados nesses pelinhos que ele usa para capturar alimento na água. Tem o ouriço do mar, que é o mais espinhudo dos animais espinhudos. Esses espinhos de fato têm uma função mais de defesa, são inclusive venenosos, né? Mas também servem para o animal se locomover. Tem também a bolacha do mar, um representante para nós gaúchos brasileiros, com certeza mais próximo, né? Aqui vocês estão vendo um exemplar vivo. Isso que vocês veem aqui é a superfície ventral dela, né? A superfície que fica para o chão da bolacha do mar. E essas coisinhas que parecem uns pelinhos, a gente vai ver depois, são os pés ambulacrais dela, tá? Nós vamos explicar logo adiante o que são exatamente pés ambulacrais. Mas isso é uma bolacha do mar viva. No geral, a gente encontra essa bolacha do mar morta, né? Ele usa como souvenir e tal. Mas vamos sempre tentar lembrar, né, de que não é legal ficar retirando coisas de dentro de ambientes naturais, mesmo que sejam coisas mortas. Principalmente se vocês retiram elas vivas, então,
que é como a gente está vendo elas aqui, vocês estão basicamente matando um animal, né? Então vamos evitar matar coisas desnecessariamente, tá, gente? Um outro exemplo também menos conhecido é a serpente do mar, e tem o pepino do mar, que eu não vou botar foto porque ele é meio nojentão, mas vocês vão ver que não à toa é tudo do mar, esses animais, né? O que já começa com uma primeira característica interessante para nós saber, que é a da ecologia deles. Esses animais são exclusivamente marinhos, tá, gente? Nós não vamos encontrar representantes de ambientes dulcícolas ou de água doce e muito menos de ambiente terrestre, né? Os animais são exclusivamente marinhos. Não à toa, seus nomes são não sei o que do mar, tá? Isso aqui é roxo ou é preto? Isso aqui é roxo e isso aqui é preto. Beleza. Uma outra característica muito marcante deles, talvez evolutivamente falando a principal característica deles, é o fato deles serem deuterostômios. Tá? O que isso quer dizer? Deuterostomia, que é uma característica, né? Deuterostômios, vou escrever. Estômios vem de estômago. Estômago, não necessariamente a palavra estômago exatamente, mas vocês não têm ideia de como é difícil se concentrar quando tá falando sozinho no teu quarto para a tela do teu computador. É muito difícil se concentrar. Estômago, mas falando mais como trato intestinal, como tubo digestivo, tá? O conceito geral de estômago. E deutero significa verdadeiro ou verdade. Então a gente vai dizer que são animais que têm um estômago, um tubo digestivo verdadeiro. Como assim, tá? Todos os animais que a gente viu até agora, todos os outros que nós vimos, eram animais proto-estômios. Proto, vindo de primitivo, né? Então, só deixar essa anotação aqui. O que isso quer dizer, gente? Lá no embrião dos animais, quando ele está se formando, mesmo para os animais que têm o tubo digestivo completo, que a gente já viu alguns, já vimos anelídeos, já vimos os artrópodes, os moluscos, vai ter uma ordem em que é formada essa cavidade digestiva, né? A cavidade digestiva nossa, no caso dos seres humanos, começa na nossa boca, termina no nosso ânus, e ela é um oco que passa pelo nosso corpo, né? Ok, a entrada e a saída elas se fecham, mas a gente é oco com esse tubo digestivo. Os animais protostômios, eles vão ter, no momento dessa formação, no embrião, tá, gente? Quando esses bichos são um punhado de célula redondinha e disforme, vai ter um momento em que é formado o ânus desses animais e um momento em que é formada a boca. Não exatamente o ânus e a boca, mas sim tipo aquele buraquinho celular, o primeiro buraco no embrião que vai formar o ânus e a boca. Os seres protostômios, eles vão formar primeiro a boca deles e em segundo eles vão formar o ânus. Então a formação do tubo digestivo começa da boca para o ânus. Os animais deuterostômios vão começar a formar o seu tubo digestivo antes pelo ânus e em segundo lugar, e no caso o último lugar, pela boca. Então eles são formados do ânus para a boca, tá? Essa é uma característica muito importante porque nos equinodermos é o primeiro momento que ela aparece e todos os grupos subsequentes, principalmente o grupo dos cordados, que é o grupo que vai ter peixes, sapos, cobras, lagartos, pássaros e nós mamíferos, também vai ser deuterostômio. Então esses animais equinodermos, que são essas estrelas do mar, são animais muito mais próximos de nós do que dos outros grupos que a gente viu até agora, por mais que eles pareçam muito diferentes da gente, né? Nós estamos falando de característica evolutiva aqui, beleza? Uma outra característica evolutiva importante deles, na verdade ela não é tão evolutiva, mas é inclusive um pega-ratão que a Auris gosta muito de fazer, é que esses animais, ao contrário do que a gente veio vendo, eles não seguem aquele padrão de cefalização e de bilaterização da sua simetria, né? Isso porque quando a gente olha um indivíduo adulto, eles têm simetria radial. O que é a simetria radial? É que a gente consegue cortar esse indivíduo em vários planos que dão uma metade igual dele. Quando eu faço esse corte aqui,
eu vou ter duas metades iguais da estrela do mar. Só que eu não posso fazer isso num ângulo só, eu posso fazer em vários ângulos. Posso fazer aqui, posso fazer aqui, posso fazer aqui. Na primeira aula que eu dei, eu consegui fazer esse desenho perfeito e ficou uma estrelinha no meio. Mas daí eu tinha esquecido de gravar, né? Porque a vida ela é desse jeito. Só que essa simetria radial, gente, ela é exclusivamente do adulto dos equinodermos, tá? Quando a gente fala, isso a gente já falou num dos nossos textos, de qual que é a simetria corporal, a gente fala da simetria assim, embrionária ou larval, tá? E os animais equinodermos, eles nascem do seu estágio larval com simetria bilateral, né? Uma característica muito importante que foi adquirida alguns grupos atrás e ela permanece aqui. Só que secundariamente, ele perde no seu desenvolvimento e se torna radial. Então a gente pode dizer também que é uma simetria radial secundária, tá? Ela não é a simetria com a qual o animal nasce. Um exemplo aqui de como essas larvas são é esse aqui, ó. Inclusive ficou um pouco perdido aqui. Um exemplo é essa larvinha aqui. Isso daqui é uma larva de equinodermo, ela é bilateral, como vocês podem ver. Eita. Ela tem uma simetria bilateral, eu posso cortar ela de um único ângulo, eu consigo cortar ela em duas metades iguais, né? Enquanto que na estrela eu consigo fazer esse corte de várias maneiras diferentes, tá? Então temos aí exclusivamente marinhos, simetria radial secundária, primariamente eles são bilaterais, e a deuterostomia, características bastante importantes dos equinodermos. Mas a característica mais marcante, assim, que mais individualiza esse grupo, embora evolutivamente a deuterostomia seja mais importante, a característica que mais diferencia esses grupos, dá identidade para eles, é uma coisa que nós vamos chamar de sistema hidrovascular. Eu, no geral, não gosto de dar dois nomes diferentes para a mesma coisa, tá? Mas a URGS às vezes cobra o outro nome do sistema hidrovascular, que é o sistema ambulacral. Beleza? Então, hidro vem de água e vascular vem de circulação. O nosso sistema sanguíneo, nosso sistema circulatório, que corre sangue pelas nossas veias, a gente chama de sistema vascular, por exemplo, né? Então, existe uma circulação de água dentro desses animais. Aqui, vamos sobrepor esse desenho em cima da estrela, vocês vão observar como que é por dentro do corpo dessa estrela do mar. A gente tem esse círculozinho, que nós vamos chamar de canal circular, que está no centro do corpo dessa estrela do mar, e a gente vai ter esses outros bracinhos aqui, que é para onde a água vai fluir. Vamos tirar a estrela para poder enxergar melhor. Essa bolinha aqui, ela está na superfície dorsal da estrela, portanto a superfície que aponta para o céu, e nós vamos chamar esta estrutura de placa madrepórica. Ela é essencialmente uma peneirinha, gente, uma plaquinha que é rígida, é dura, mas é toda perfuradinha, toda cheia de porinhos, por isso que é madrepórica, mãe de poros, né? Madre, mãe, pórico, poros. Essa placa está na superfície dorsal do animal, ela é bem difícil de enxergar no animal de verdade para quem não tem o olho treinado, porque ela é bem discreta, e ela vai basicamente ser uma área, um local de entrada para água no corpo do animal, tá? O bicho, a estrela do mar, o equinodermo, vai sugar a água por essa placa, ela vai passar por esses poros já sendo meio que filtrada, né, para não entrar em partículas estranhas, grão de areia, pedacinho de pedra dentro do corpo do bicho, e essa água vai fluir para dentro do corpo do equinodermo. Olha que bonito, nossa, ficou bem legal isso aqui. Vai fluir por dentro do corpo do animal, em todos os seus braços, em todo o seu canal circular, tá? Isso daqui que vocês estão vendo, eu desenhei só em um braço, mas tem em todos, tá? A gente vai chamar de ampolas. Uma ampola, ela é... Sabe quando a gente usa uma seringa
para tomar uma injeção ou para dar algum remédio para os nossos animais e tal, a seringa ela tem aquela coisa de abrir e de fechar. Esse sistema de abrir e de fechar, criar pressão para encher de fluido e diminuir a pressão para esvaziar o fluido, isso é uma ampola, tá? Então, à medida que a água passa pelos braços do equinodermo, ela vai encher essas ampolas e elas vão criar pressão de água. É como se eu estivesse enchendo uma boia. Sabe aquelas boias tipo de estádio de futebol, que são só dois palitão que tu enche com ar, assim, na respiração mesmo? Embaixo do corpo desse animal, nós vamos ter várias estruturazinhas que eu vou chamar, não só eu, mas como a biologia vai chamar de pés ambulacrais, tá? Esses pés ambulacrais, eles funcionam como se fossem boiazinhas. Boia não no sentido de flutuar, né, mas no sentido de eu poder encher e esvaziar de fluido. No caso, meu fluido aqui é água, né? Esses pés, com a pressão da água do sistema hidrovascular, eles vão encher e esvaziar, e nesse encher e esvaziar, à medida que a água passa ou não passa, eles vão se mover, são milhares de mini pezinhos embaixo do bicho, parece um pelinho, mas na verdade são esses pezinhos, que vão se encher e vão fazer o animal se locomover, vão arrastar ele pela superfície do oceano. Aqui vocês estão vendo essa coisinha aqui, tem uma ventosinha na ponta. Tá meio escuro aqui o meu. Vocês vão ver aqui esses tentáculozinhos aqui, na verdade são os pés ambulacrais, né? Esses que vocês estão enxergando estão cheios, né? Estão cheios de água, então estão se protundindo, e eles têm pequenas ventosas nas pontas que permitem que eles permitem a aderência a coisas. Portanto, esses bichos conseguem subir pedras, se grudar em coisas, se grudar em outros animais, etc. E a superfície do corpo desses bichos, ela é a superfície dorsal, ventral, aliás, que é a superfície de baixo, é coberta com essas estruturas, tá? Então, parecem pelinhos ou, sei lá, linguinhos ou tentáculozinhos, mas na verdade são pés. E à medida que vários deles, né, eles fazem meio que uma onda, né? À medida que vários deles vão se enchendo e se fechando e se esvaziando, o animal vai se mover, se rastejando pela terra. Não à toa são animais bastante lerdos, né? Isso é uma característica central para esses bichos, tá? Lembrando então que é um sistema que vai gerar um fluxo de água no corpo desses animais. A função, né, como vocês estão vendo, de eu estar descrevendo os pés ambulacrais, ela é principalmente ligada com a mobilidade do animal. Mas esse sistema também vai ser usado secundariamente como uma maneira de circulação mesmo, de transportar nutrientes dentro do corpo do animal, e também como uma maneira de alimentação para algumas espécies, né? Tipo, ele filtra a água pelo seu corpo e consome partículas orgânicas dali, tá? Mas a razão de ser dele é a mobilidade. Ele suga a água para dentro do corpo pela placa madrepórica, essa água circula por esses canais ambulacrais, um deles a gente chama de canal circular. No que eles vão se enchendo, essa pressão da água vai fazendo mover os pés ambulacrais, que se esvaziam e se enchem e assim vão movendo o animal. Beleza? Uma outra característica importante, assim, bem por cima para a gente entender. Esses animais são praticamente todos de vida livre, tá? Isso quer dizer que a gente não vai ter espécies parasitas. Dessa vida livre, boa parte deles são filtradores. Eles filtram a água do mar, seja pelo seu corpo, seja pelos seus braços, né? Escrevi filtrado, são filtradores. Muitos deles são raspadores, né? Às vezes eles têm uma espécie de boca aqui nesse centro que vocês estão vendo aqui, inclusive, e eles vão raspando o fundo do mar, catando alguinhas, catando limo, restos de detritos que estão ali embaixo. E existem muitas espécies predadoras. A maioria das estrelas do mar, inclusive, são seres predadores. Elas vão matar outros seres vivos e consumir a carne deles.
É uma coisa difícil de acreditar, né, de visualizar, mas acontece, é real oficial. Tá? Então, opa, pra gente resumir a nossa história aqui, tá, gente? Três características rápidas que a gente precisa lembrar dos equinodermos. A primeira é que esses são os primeiros animais deuterostômios, tá? Como eles são muito derivados, naturalmente eles também vão ser triblásticos e celomados, que nem os outros seres vivos que a gente viu até agora. A segunda o que a URGS mais vai cobrar deles é esse sistema hidrovascular ou ambulacral, tá? E uma terceira, que eu tinha esquecido de falar até aqui agora, a maioria deles vai ter um endoesqueleto, um endoesqueleto calcário. Lembra que a gente falou nos artrópodes que o esqueleto, que eles tinham um exoesqueleto? Era para ter ficado vermelho. O endoesqueleto significa dentro. Quer dizer que esses animais vão ter dentro deles uma estrutura feita de calcário. Calcário é um derivado do cálcio, né? Mesmo material que faz os nossos ossos e nossos dentes também. E eles vão ter dentro do corpo deles esse esqueleto. Ele não é um esqueleto articulado, tá? Como o nosso. Vou até botar aqui um não é articulado. Ele é quase como se fosse, na verdade, uma concha dentro do animal. O que a gente pega às vezes e leva como souvenir das bolachas do mar é justamente aquele endoesqueleto, né? Alguns não têm esse endoesqueleto tão marcado. No geral, as estrelas do mar têm ele bem pequenininho. Quando elas morrem, elas se apodrecem e não sobra essa bolachinha, né, que a gente pega. Os ouriços do mar, eles têm sim um endoesqueleto, é uma coisa circular, bem legalzinho, tá? Então, três características importantes desse grupo. Bastante simples, assim, não tem muita informação. Ele tem ordens diferentes, que são essas várias espécies que eu mostrei para vocês, o pepino do mar, o lírio do mar, mas isso a URGS não dá muita bola. É mais essas três características, né? Com um foco enorme e gigantesco para o sistema hidrovascular, tá, gente? 98% das vezes que cair equinodermos no vestibular vai estar se referindo do sistema hidrovascular, beleza? Então é isso. Desculpa qualquer coisa, espero que na edição eu consiga ajeitar algumas das besteiras que eu falei aqui, mas vamos vendo como que ficam essas videoaulas. Estou aprendendo a fazer, em princípio elas parecem mais difíceis do que fazer aulas por texto, mas ao mesmo tempo me consomem menos tempo, que é o que tem me atrapalhado um pouco assim nos últimos dias para dar conta das nossas aulas, tá? É isso. Vocês vão ter os seus exercícios corrigidos em algum momento. Não esqueci, garanto para vocês que não. Mas é isso. Vamos continuar estudando, focados, lavando as mãos, ficando em casa sempre que possível e cuidando uns dos outros, principalmente, tá? Bons estudos para vocês. Até mais.